A ofensiva dos Estados Unidos para reduzir a dependência da China em minerais críticos e semicondutores deixou de ser apenas uma pauta comercial. Hoje, essa movimentação integra, de forma explícita, a estratégia de segurança nacional do país. O objetivo é claro: autonomia estratégica. No caso das terras raras, a preocupação central é romper um gargalo que afeta diretamente a transição energética e a indústria de defesa. Sem esses elementos, a produção de tecnologias de ponta e sistemas militares avançados ficaria paralisada diante de qualquer crise diplomática. Componentes cruciais de caças modernos e sistemas de mísseis dependem inteiramente dessas matérias-primas refinadas. Atualmente, a China controla mais de 90% do refino global, criando uma vulnerabilidade crítica para o Ocidente. Este monopólio de refino permite que Pequim utilize os minerais como uma poderosa ferramenta de alavancagem geopolítica. Para contra-atacar, o Pentágono lançou uma unidade especializada para financiar e reconstruir cadeias de suprimentos fora da esfera chinesa. A estratégia envolve desde o apoio direto a minas domésticas até parcerias estratégicas com nações aliadas. O foco está na integração vertical: extrair, separar e fabricar os ímãs finais em território seguro. Neste contexto, o Brasil surge como uma peça relevante, combinando uma vasta base geológica com projetos operacionais. O projeto Serra Verde, em Goiás, é uma das poucas fontes globais de terras raras pesadas fora da China, atraindo investimentos americanos. Com a segunda maior reserva do mundo, o Brasil tem o potencial de se tornar o principal hub de mineração sustentável do hemisfério. Enquanto isso, o Vietnã continua sendo observado como uma alternativa potencial, embora cercada por incertezas técnicas e políticas. O Vietnã possui depósitos significativos, mas o desenvolvimento de infraestrutura de refino de alto nível ainda é um desafio a ser superado. Reconstruir a expertise metalúrgica perdida para a China nas últimas 4 décadas exigirá tempo e investimentos persistentes. Mas a vulnerabilidade não para nos minerais. Ela aparece de forma aguda na dependência de Taiwan para chips avançados. Elementos como escândio e ítrio são vitais para os processos de fabricação dos chips mais potentes do planeta. Se o fornecimento de minerais for cortado, a produção de semicondutores em Taiwan e em todo o mundo sofrerá um impacto imediato. A China já começou a weaponizar seu domínio, impondo controles de exportação em resposta às restrições tecnológicas ocidentais. Essas manobras criam uma urgência sem precedentes para que o Pentágono acelere a criação de cadeias de suprimentos independentes. A meta é que, até 2030, os Estados Unidos e seus parceiros consigam suprir pelo menos metade da demanda global de ímãs. O caminho para a segurança mineral passa pela cooperação entre democracias e pelo fortalecimento de novos polos de produção. A batalha pelos minerais críticos está apenas começando, e os próximos anos serão decisivos para o equilíbrio de poder global. De um escritório a poucos quarteirões da Casa Branca, um movimento estratégico está ganhando força. Um grupo de ex-funcionários de Wall Street está agora na linha de frente de um dos planos mais ambiciosos do Pentágono. O objetivo é claro: reduzir a vulnerabilidade estratégica dos Estados Unidos em relação às cadeias de suprimentos dominadas por Pequim. O foco central são os elementos de terras raras e os ímãs permanentes, componentes essenciais para a tecnologia moderna. Estes materiais são usados em tudo, desde os eletrodomésticos que usamos em casa até os veículos elétricos do futuro. Eles são o coração das turbinas eólicas que impulsionam a nossa transição para energias limpas e renováveis. Mas a importância vai muito além do setor civil. Estes minerais são vitais para a nossa defesa nacional. Sem eles, a produção de radares avançados e mísseis de alta precisão seria severamente comprometida. O plano busca evitar que a história se repita, lembrando de momentos em que o fornecimento foi restringido. Quando a China restringiu o fornecimento no passado, a fragilidade da base industrial americana ficou exposta. Ficou evidente a enorme dificuldade de substituir rapidamente esses insumos críticos em momentos de crise. Agora, o esforço é para criar uma fonte independente e resiliente de materiais essenciais para o país.
Para tornar isso realidade, o Pentágono não está economizando recursos. O financiamento é massivo. A equipe afirmou ter 200 bilhões de dólares em capacidade de financiamento garantidos para os próximos 3 anos. Este capital será injetado para fortalecer a mineração e o processamento doméstico de terras raras. Contudo, mesmo com esse montante bilionário, o caminho não está livre de obstáculos significativos. Permanecem dúvidas profundas sobre como essas negociações se enquadram nas complexas leis de investimento governamental. O enquadramento legal é crucial para garantir que o dinheiro chegue onde é necessário sem violar normas federais. A agilidade necessária para competir com Pequim muitas vezes colide com a burocracia do financiamento público. Garantir a segurança desses suprimentos é uma corrida contra o tempo em um cenário geopolítico volátil. A tecnologia de ímãs é a base da eficiência de quase todos os motores elétricos modernos que usamos hoje. Fortalecer nossa base industrial é, em última análise, uma questão de soberania nacional e estabilidade econômica. A parceria entre veteranos de Wall Street e o Departamento de Defesa busca trazer eficiência financeira para a segurança. O sucesso deste plano poderá redefinir como os Estados Unidos gerenciam seus recursos críticos para as próximas décadas. A jornada para a independência mineral é longa, mas o compromisso financeiro e estratégico já foi assumido. Enquanto o Pentágono navega por essas águas incertas, o mundo observa o desenrolar desta nova frente da competição global. Continuaremos acompanhando de perto os desdobramentos desta iniciativa vital para o nosso futuro tecnológico. Hoje, a segurança nacional se decide nas cadeias de suprimentos globais. Os Estados Unidos iniciaram uma mudança estratégica fundamental. O Departamento de Defesa está agora liderando uma estratégia industrial agressiva para garantir os minerais críticos da tecnologia moderna. A Unidade de Defesa Econômica combina instrumentos incomuns, participação acionária, pisos de preço e financiamentos de longo prazo. A lógica é simples: não basta haver minério, é preciso construir toda a cadeia, do concentrado ao refino, com previsibilidade econômica. O desafio é que a China levou décadas para consolidar essa vantagem, e os EUA tentam agora encurtar esse percurso em poucos anos. Conhecida como Deal Team 6, esta equipe aplica táticas de mercado para quebrar monopólios e garantir a soberania tecnológica. É uma corrida contra o tempo para garantir que a defesa e a indústria do futuro permaneçam seguras e independentes. Entender essas mudanças é vital para o futuro estratégico. O Brasil é hoje um dos países mais relevantes na geopolítica das terras raras, com reservas estimadas em 21 milhões de toneladas. Isso nos coloca entre os líderes mundiais, oferecendo uma alternativa estratégica de suprimento fora da órbita chinesa. Mais do que exportar minério, o Brasil pode internalizar etapas de alto valor, como a produção de óxidos, ligas e ímãs permanentes. Geoeconomicamente, nos tornamos elos industriais em cadeias críticas de mobilidade elétrica, energia e defesa. O Brasil está pronto para transformar seu potencial mineral em poder industrial real. As terras raras são os metais do futuro, essenciais para a transição energética global. No coração do Brasil, um projeto está mudando o tabuleiro geopolítico. No plano prático, o caso mais emblemático é a Serra Verde, em Minasul, Goiás. Este projeto iniciou sua produção comercial em 2024. Utilizando argilas únicas, uma raridade geológica fora da Ásia, a Serra Verde tornou-se uma referência mundial imediata. Seu foco está em elementos magnéticos de alto valor, como neodímio, praseodímio, térbio e desprósio, essenciais para a indústria. Estes minerais são fundamentais para a fabricação de motores de veículos elétricos e turbinas eólicas de alta eficiência operacional. Diferente das minas convencionais, a extração em argilas únicas permite um processo mais sustentável, sem necessidade de moagem pesada. Isso posiciona o Brasil como um fornecedor sustentável e confiável, reforçando o papel de Goiás como o novo polo estratégico do setor. Ao lado de áreas conhecidas como Araxá, Catalão e Poços de Caldas, Minasul coloca o país no mapa das tecnologias críticas globais.
A importância econômica desses ativos para a balança comercial e a geração de empregos locais qualificados é totalmente evidente. Mas o ponto decisivo vai além dos números, é uma questão puramente estratégica de segurança e soberania industrial. Atualmente, a China controla a vasta maioria do processamento global de terras raras, criando uma dependência perigosa. Sem uma capacidade robusta de processamento no próprio Brasil ou em cadeias aliadas, o país continua exposto e vulnerável. Mesmo projetos com capital ocidental continuam expostos à infraestrutura chinesa se não houver soberania no processamento final. Por isso, o desenvolvimento da cadeia completa, da mina ao ímã, é o próximo grande desafio para a indústria brasileira. Com investimentos bilionários e apoio estratégico internacional, o Brasil começa a trilhar o caminho da independência tecnológica. A Serra Verde é o primeiro passo para garantir que o Brasil não seja apenas um exportador, mas um protagonista global. Estamos falando da base da indústria de inteligência artificial, defesa e infraestrutura digital moderna de todo o planeta. O futuro da energia limpa e da segurança tecnológica passa por aqui. O Brasil está pronto para liderar essa revolução. Serra Verde, a nova fronteira estratégica do Brasil. Juntos, estamos construindo um futuro mineral soberano e sustentável. O Vietnã vinha sendo tratado como uma das grandes apostas para a diversificação das terras raras fora da China, especialmente após a aproximação com Washington. No entanto, a percepção de abundância sofreu um ajuste importante. Em 2025, o USGS revisou para baixo a estimativa de reservas vietnamitas, de 22 milhões para cerca de 3,5 milhões de toneladas. Essa revisão de 84% derrubou o país da segunda para a sexta posição no ranking mundial, mudando sua posição relativa no tabuleiro global. Mas por que essa revisão agora? O USGS baseou-se em novas informações geológicas e relatórios que revelaram uma realidade de extração mais complexa. Apesar das grandes expectativas, a produção vietnamita segue limitada, com apenas 300 toneladas extraídas em 2024, um número que permaneceu estagnado. A maioria das jazidas está no noroeste do país, mas desafios técnicos têm dificultado a transformação desse potencial em oferta em escala industrial. Estes depósitos contêm elementos cruciais para a tecnologia verde, mas a viabilidade de sua extração foi reavaliada sob critérios mais rigorosos. A revisão não elimina a relevância do país, mas problemas institucionais e regulatórios têm sido obstáculos críticos para o desenvolvimento do setor. Recentemente, prisões de altos executivos por mineração ilegal e evasão fiscal abalaram a confiança de parceiros internacionais e paralisaram projetos. Grupos como o Vietnam Hierarchy JSC viram seus líderes detidos, gerando um vácuo de liderança para investidores estrangeiros. Essas turbulências expuseram a fragilidade do ambiente de negócios, complicando os esforços para criar uma cadeia de suprimento estável. Buscando retomar o controle, o governo aprovou uma nova lei de geologia e minerais, que entrará em vigor em janeiro de 2026. O Vietnã classificou as terras raras como ativos estratégicos, proibindo a exportação de minério bruto sem processamento prévio. Inspirado no modelo indonésio, o objetivo é forçar compradores internacionais a investir em refinarias dentro do Vietnã, gerando valor agregado. Essa mudança estratégica visa transformar o país em um guardião industrial essencial para o refino de óxidos de terras raras. Apesar dos cortes nas reservas, o Vietnã continua sendo peça-chave na estratégia China Plus One de países como os Estados Unidos. A sul-coreana LS Eco Energy já iniciou investimentos em refinarias locais, buscando garantir o suprimento de metais essenciais. O Japão também planeja triplicar sua capacidade de refino no país para atender a crescente demanda por ímãs permanentes. A meta do governo para 2030 permanece ambiciosa: atingir uma extração anual de mais de 2 milhões de toneladas de minério. O foco agora é a capacidade técnica de controlar o processamento intermediário desses minerais críticos para a transição energética. O Vietnã pode não ser o gigante das reservas que o mundo imaginava, mas sua jornada para se tornar um polo mineral vital continua.
a nossa persistente dependência da China na cadeia de suprimentos de terras raras. Esses minerais são os blocos de construção da modernidade, essenciais para tudo, desde os dispositivos no seu bolso até a transição para a energia limpa. Muitas vezes ouvimos falar sobre quem tem mais minério, mas o ponto central da dependência global não está apenas na mineração ou no que está no solo. O verdadeiro desafio reside no domínio chinês das etapas intermediárias e finais da cadeia produtiva, onde o valor agregado é muito maior. Dados recentes da Agência Internacional de Energia indicam que a China concentrou cerca de 91% do refino global de terras raras em 2024. E se olharmos para a produção de ímãs permanentes, a hegemonia é ainda maior. O país é responsável por impressionantes 94% do mercado mundial. Isso significa que ter reservas no solo não garante independência. Países como o Brasil, que possuem grandes depósitos, enfrentam um dilema estrutural. Sem desenvolver capacidade própria de separação e purificação, essas nações continuam enviando o minério para ser processado no exterior. A metalização e a manufatura de magnetos são processos complexos que exigem tecnologia de ponta e uma infraestrutura industrial robusta. O gargalo mais sensível desta disputa geoeconômica não é o acesso ao minério bruto, mas sim o conhecimento industrial acumulado pela China. Foi uma infraestrutura e uma escala produtiva construídas ao longo de décadas de investimento estatal e estratégia de longo prazo. Isso cria riscos não apenas econômicos, mas também de segurança nacional, já que muitos desses ímãs são usados em equipamentos de defesa avançados. Para mitigar essa dependência, o mundo está agora correndo para diversificar suas cadeias de suprimentos e investir em refinarias fora da China. Estamos vendo novas alianças e subsídios governamentais surgindo para incentivar o processamento doméstico de minerais críticos. No entanto, replicar o que a China fez não será rápido nem barato. Requer persistência e um compromisso sério com a inovação tecnológica. A pesquisa em novos materiais e métodos de reciclagem de terras raras também pode ser uma peça-chave para reduzir a necessidade de mineração primária. A economia circular oferece uma oportunidade de reaproveitar o que já foi produzido, criando um ciclo mais sustentável e menos dependente. Em resumo, a luta pelas terras raras é uma batalha pelo domínio industrial e técnico, muito além da posse física das minas. O equilíbrio geoeconômico das próximas décadas será definido por quem conseguir dominar esses processos vitais de ponta a ponta. A disputa industrial entre EUA e China ocorre simultaneamente em dois eixos vitais, minerais críticos e semicondutores avançados. Se as terras raras são essenciais para motores e sistemas de defesa, os chips são o cérebro de toda a economia digital contemporânea. A estratégia americana não é apenas política mineral, é uma tentativa de reduzir dependências críticas em tecnologias-chave. O Brasil surge como peça-chave, detendo quase metade das reservas mundiais de terras raras, equilibrando o jogo geopolítico. Essa vulnerabilidade redefine a segurança nacional. A soberania tecnológica é o grande campo de batalha do nosso tempo. Taiwan ocupa, para a indústria de semicondutores, um papel análogo ao que a China exerce nas terras raras processadas. É um pilar insubstituível na cadeia atual. A extrema concentração da produção nesta pequena ilha representa um risco sistêmico sem precedentes para toda a estabilidade tecnológica do planeta. Para se ter uma ideia da magnitude, a ilha de Taiwan responde hoje por mais de 60% da receita global de fundição de chips de todos os tipos. E quando olhamos para os semicondutores mais avançados do mundo, aqueles essenciais para a IA e defesa, Taiwan detém mais de 90% da fabricação. No epicentro absoluto dessa estrutura de poder está a TSMC, uma gigante cujas decisões e avanços ditam o ritmo de toda a inovação global. Empresas americanas que lideram o mercado, como Apple, Nvidia e AMD, dependem vitalmente dessa base industrial taiwanesa para seus produtos. Sem o fluxo constante vindo de Taiwan, a produção de seus dispositivos mais sofisticados e lucrativos simplesmente enfrentaria uma paralisia total. Diante desse cenário, para Washington, a segurança econômica e tecnológica agora exige a execução de movimentos estratégicos urgentes e coordenados.
O governo americano persegue hoje dois objetivos simultâneos e fundamentais para proteger sua soberania no século XXI. O primeiro grande movimento é reduzir drasticamente a dependência chinesa no que diz respeito ao processamento de minerais críticos. O segundo é mitigar a vulnerabilidade de possuir um fornecimento de chips de ponta tão excessivamente concentrado em uma zona de tensão como Taiwan. A crescente instabilidade geopolítica regional transforma essa concentração industrial em um ponto de falha única extremamente arriscado para o mundo. Iniciativas de peso, como o CHIPS Act, buscam incentivar a volta dessa produção estratégica para o solo americano e nações aliadas. Entretanto, é preciso ser realista. Replicar o ecossistema ultra-especializado e maduro de Taiwan não é algo que se conquista rapidamente. A complexidade técnica e o imenso capital humano exigidos para produzir chips de última geração, como os de 3 nanômetros, são monumentais. A TSMC investiu décadas de pesquisa e bilhões de dólares para alcançar sua liderança, criando barreiras de entrada quase impossíveis de superar. Com a explosão da inteligência artificial, a fome global por esse poder de processamento concentrado em Taiwan só tende a se intensificar. Por isso, a diversificação real da cadeia de suprimentos tornou-se, mais do que uma meta econômica, uma prioridade absoluta de segurança nacional. Taiwan continuará no centro desta disputa de poder, servindo como o principal termômetro das tensões entre as grandes superpotências globais. As terras raras e o petróleo deixaram de ser apenas mercadorias para se tornarem o coração de um conflito estratégico global entre Estados Unidos e China. Nesta chamada Guerra Fria Econômica, o controle desses recursos define quem liderará a tecnologia e a segurança nacional no século XXI. As terras raras são indispensáveis para a produção de bens de alta tecnologia, como semicondutores, baterias e diversos componentes eletrônicos. Na defesa, sua importância é crítica. Um único caça F-35 exige quase meia tonelada de materiais de terras raras para seus sistemas de mira e motores. Atualmente, a China controla cerca de 70% da mineração global e impressionantes 90% da capacidade de refino desses minerais. O poder de Pequim não reside apenas no que está no solo, mas na vasta infraestrutura industrial necessária para processar esses elementos químicos. Em resposta, os EUA criaram a Unidade de Defesa Econômica para financiar uma cadeia de suprimentos independente e reduzir a dependência externa. Pequim tem revidado com controles rigorosos de exportação, usando sua dominância como uma ferramenta de pressão geopolítica e diplomática direta. Outros recursos, como o tungstênio, também entraram na disputa, afetando desde a perfuração industrial até a construção aeroespacial. Mas a disputa não se limita aos minerais. O petróleo continua sendo uma peça fundamental e altamente volátil no tabuleiro geopolítico mundial. Ele impacta diretamente os custos de produção, a logística internacional e o equilíbrio das balanças comerciais das grandes potências. A China tem reduzido drasticamente sua dependência do petróleo americano, fortalecendo laços estratégicos com a Arábia Saudita, Rússia e Irã. A segurança energética é prioridade absoluta, especialmente em regiões sensíveis como o Estreito de Hormuz e as principais rotas de navegação. O chamado dilema de Malaca força a China a buscar rotas alternativas e a investir pesadamente em sua própria autossuficiência energética. Nesse cenário, a China se consolidou como um império da tecnologia limpa, liderando a produção e exportação de energias renováveis. Recentemente, as exportações chinesas de tecnologias de baixo carbono superaram as vendas globais de combustíveis fósseis dos Estados Unidos. Enquanto isso, Washington luta para manter suas reservas estratégicas e diversificar seus parceiros comerciais em um mercado cada vez mais fragmentado. Cúpulas de alto nível tentam estabilizar essa relação volátil, mas a corrida pela soberania tecnológica e de recursos não dá sinais de trégua. A interdependência entre comércio, energia e poder internacional está redesenhando permanentemente o mapa da economia global. Nesta batalha por recursos estratégicos, a fronteira entre segurança nacional e economia tornou-se praticamente inexistente. A única certeza é que a disputa pela hegemonia global está apenas começando.
O movimento recente do Pentágono revela que a competição entre Estados Unidos e China entrou em uma fase decisiva. Não se trata mais apenas de tarifas ou sanções, mas do controle total das cadeias de suprimento do século XXI. Essa disputa sustenta toda a base industrial moderna. Quem controla o fluxo de componentes, controla a economia global. E é nesse cenário de alta tensão que novos atores ganham destaque estratégico. Nesse quadro, o Brasil ganha importância não apenas por deter reservas expressivas de minerais essenciais, mas por poder se tornar um fornecedor confiável em um mundo cada vez mais polarizado. O objetivo ideal para o país é ir além da extração, tornando-se uma plataforma industrial para as etapas mais nobres e lucrativas da cadeia. É uma oportunidade única de salto tecnológico para a nossa indústria. O Vietnã permanece relevante, porém menos robusto do que se imaginava após revisões de suas reservas. Já o apoio diplomático dos Estados Unidos a Taiwan está diretamente ligado à dependência de chips de alta tecnologia. Taiwan é hoje indispensável. A oferta de chips avançados, dos quais os Estados Unidos ainda dependem fortemente para sua defesa e infraestrutura, mantém a ilha no centro do xadrez geopolítico. Enquanto isso, a China segue dominante onde o poder realmente se concentra, no refino e na fabricação de ímãs industriais. Isso completa um mapa de vulnerabilidades mútuas extremamente complexo. A guerra comercial revelou não apenas a vulnerabilidade da China a mercados externos, mas também a fragilidade dos próprios Estados Unidos a cadeias que continuam sob forte influência chinesa. O recuo americano não representa um abandono da estratégia de contenção, mas sim o reconhecimento de que os laços econômicos atuais são profundos e complexos demais para serem rompidos de imediato. Desacoplar custa caro, leva tempo e exige investimentos massivos em novas infraestruturas. É uma transição que redefine orçamentos nacionais e prioridades corporativas em todo o mundo. A busca por alternativas industriais concretas coloca o Brasil em uma posição de destaque. Somos um dos poucos países capazes de oferecer escala e estabilidade para novas frentes de produção. Exigir alternativas industriais concretas é o novo mantra global. Para o Brasil, o desafio é estar pronto para ocupar esse espaço com estratégia, inovação e investimento de longo prazo. Estar à frente desses movimentos é essencial para investidores e tomadores de decisão. Acompanhar a evolução dessa nova ordem mundial é o que separa o sucesso da obsolência. O futuro das cadeias de suprimento definirá as potências deste século. Obrigado por nos acompanhar nesta análise profunda da geopolítica econômica. Até a próxima!